Estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Estamos no ar, com autoridade. Pra você que está conectado, fique ligado. Estamos no ar, vem com a gente, alegria total. O assunto é geral. Estamos no ar. Estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Pra falar a verdade, estamos no ar. Eita, agora foi, em definitivo. Estamos aqui, estamos no ar. Muito obrigado por vocês que nos aguardaram aí até agora. Muito obrigado pela maravilhosa companhia de hoje. É sempre uma alegria poder contar com a presença, é sempre uma alegria poder contar com a participação de vocês. Sem muitas delongas, sem muitas histórias, hoje estamos aqui com uma moça que trabalha bastante, né? Eu poderia contar um pouquinho da história dela, já uma assistente social aí, bastante querida e de muito conhecimento e de muita vida, de muita vivência. Ela já passou pelos maiores conglomerados, pelas maiores comunidades do Brasil e também fora do Brasil já trabalhou bastante, né? Eu estou falando dela, Michele Pansani, tá certo o nome? Michele Pansani? Michele Pansani, tá certo o nome. Obrigada pelo moça. Obrigado pelo moço. Ô Mi, antes de mais nada, muito obrigado pela sua companhia aqui hoje. Realmente vai ser uma noite bem proveitosa, com bastante conhecimento aí, não só secular, mas bastante conhecimento de vida também. Já trabalhou bastante, né? Já trabalhei muito em comunidades, só em comunidades. Quero agradecer também por você ter me chamado. Estou muito curiosa para ver o que vai sair aqui hoje. Já faz um tempo, né, que eu estive em Moçambique e algumas coisas, hoje, depois de conversar um pouquinho com você, eu fui resgatando algumas memórias, lembrando de algumas situações que eu acho que a gente vai conseguir trazer aqui com um pouco de leveza, né? Porque são situações, assim, que a gente não gostaria que existissem, mas elas existem não só lá, aqui também. Mas vamos tentar tratar com uma certa leveza para a gente ter condições de tocar o tema. Para a gente ter uma real noção do que, de fato, o que é o quê. Muita gente vê hoje, não só hoje, né? Vê moradores de rua e pensam que o mundo em si é só aquilo. É só aquela pessoa ali, ou só aquele morador que me pediu dinheiro lá no centro de Campinas. Eu acho que mais do que nunca você já viu e já vivenciou muita coisa. Já. Pessoa em situação de rua, eu trabalhei aqui no município mesmo de Hortolândia por um período, e em estágio já na faculdade. São pessoas que têm muita história para contar. São pessoas com muito conteúdo. E às vezes a gente ouve assim, tá lá porque quer, tem o serviço, a prefeitura, né, oferece o serviço, tem família, muitas vezes tem, né, mas a história de vida dele, daquela pessoa, foi que levou ele até aquela situação em que ele se coloca, né, e ele se desvinculou da vida social, ele se desvinculou da família, e retornar a essa situação desses vínculos sociais, dessa institucionalização, de retornar para a família, é muito difícil. E a gente tem mania de olhar o outro e querer impor
que ele seja como nós. Né? Talvez não tenha, a palavra não seja essa, uma escolha, mas foi aonde a história da vida dele trouxe ele até ali. A gente tem que aprender a respeitar um pouco isso também. Eu acho que nós, como pessoas, temos que aprender a respeitar tudo. A gente tem mania de respeitar só o que nos agrada. O nosso ponto de vista. O que atinge o nosso ego. Que Exato. atinge no sentido que está aos nossos olhos ali na frente, que... Sim. Porque a pessoa que está na situação de rua, como eu disse, ela está desvinculada da sociedade, ela está fora do contexto que nós estamos habituados a conviver. E isso nos incomoda. Né? Mas desde que não seja uma criança e que a gente possa contribuir com aquela família, com aquela pessoa que está ali, da forma que ela espera que a gente contribua e que a gente possa olhar aquela pessoa enquanto ser humano, enquanto vida, enquanto vivência, enquanto conteúdo que ela tem, eu acho que é o que essa pessoa espera da gente. Já aconteceu, não no próprio trabalho, mas eu morei um tempo no centro de São Paulo e lá tem muita pessoa em situação de rua, são pessoas que têm diversas histórias, de todo tipo. E a pessoa me abordou para conversar, só para conversar, porque ela não tinha com quem conversar. Sim, era uma pessoa extremamente intelectualizada, era uma pessoa que já vivia na rua há um certo tempo, não era da cidade, não era do estado de São Paulo sequer, mas ele percebeu que eu ia e voltava para o trabalho sempre ali e fez a abordagem. Eu achei até que ele fosse pedir alguma coisa, né? Não, bateu papo, o que você faz? Né? Te vejo passar, já fiz isso, ele contou, já fiz aquilo, ele tinha sido professor universitário. Né? E aquilo mexeu muito comigo. E ele começou a contar, o fulano que mora ali, ele veio de tal lugar, fez tal coisa na vida, já teve uma mecânica. E a gente tem também as pessoas que acabam indo para a rua por uma questão de doença mental. A família não consegue tratar, não consegue lidar com isso, porque depois da extinção, que ainda não foi extinto, né, dos manicômios, o Estado deveria ter ofertado para a família meios de que ela absorvesse esse familiar e cuidasse desse familiar em casa. Isso não aconteceu. Foi para a família, só que a família não está preparada. Aquele paciente, aquela pessoa, né, que saiu do manicômio, ela está morando com a família, mas a família não está preparada para receber essa pessoa. Então, às vezes, a gente assim, não é só tratar o doente, é tratar o cuidador também. Né? E às vezes a família não consegue, né? Eu não tratei o cuidador, eu não dei estrutura para ele, a pessoa acaba indo também morar numa situação de rua. Então, assim, a rua, ela tem muita história, ela tem muita coisa. Com a rua, com pessoas em situação de rua, eu trabalhei durante 1 ano só. Nem foi enquanto assistente social, foi enquanto um grupo que fazia abordagem, né? E foi um período curto, nós conseguimos com dois grupos, que eles se juntam em grupos, né, em locais. Então, 2 pontos, nós conseguimos reinserir essas pessoas na sua família, começar a retomar um contato. Infelizmente, uma nós perdemos, né? Hoje, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou conversar com alguém, eu já pergunto logo: assina carteirinha? Porque às vezes eles saem e não sabem que eles têm que ir lá e assinar. E a gente não conversou com ela. Faltou só a gente explicar para ela. E, infelizmente, numa abordagem, ela teve que voltar para a reclusão porque ela não se ligou que ela tinha que fazer essa assinatura da carteirinha. Então, hoje eu aprendi. Eu já começo a conversar. Se eu perceber, se a pessoa fala assim, olha, eu sou egressa do sistema prisional, eu já pergunto. Tá assinando carteirinha? Aí tem uns que falam assim, mas o que é isso? Aí eu explico, aí a gente faz o contato com o serviço, para que ela, por desconhecimento, não volte, né, para o sistema prisional por pura falta de desconhecimento. Você é assistente social, trabalha há quanto tempo?
Eu me formei, eu colei grau em janeiro de 2003. Eu trabalhei como assistente social um único ano da minha vida, que foi o ano de 2009, dentro de um hospital, que é o Hospital Centro Médico de Campinas. Eu trabalhava, eu era referenciada nas UTIs, Natal, neonatal, pediátrica e adulto, e rodava o hospital todo. Foi o único ano. Meu estágio, minha vida profissional, que foi a minha formação que me deu, apesar de não assinar como assistente social, mas foi a minha formação que me deu desde o meu estágio. Inclusive, comecei meu estágio na área de habitação aqui na Prefeitura de Hortolândia. Não era Secretaria de Habitação, era uma divisão de habitação. E dali do estágio eu fui para o privado, para o setor privado, na área de habitação, remoção e reassentamento de famílias. Trabalhei num projeto, dos primeiros grandes projetos que eu trabalhei, já formada, foi em Viracopos, que teria ampliação da pista de Viracopos. Não seria como foi feita, acabou sendo feita a ampliação, a pista de Viracopos do aeroporto, ela tinha 3.000 e quase 4.000 metros, e seria dobrada. O tamanho dela, ela passaria por cima da Santos Dumont. Então, aquelas comunidades todas que tem ali perto, que é a Cidade Cinja, Jardim Fernanda, Itaguaçu, Campo Belo, elas seriam removidas e reassentadas em outro local para que a gente fizesse para que fosse feita a ampliação da pista. Esse foi um dos grandes trabalhos que eu fiz. Me admirou muito, porque uma luta daquela comunidade conseguiu reverter essa história. E desse projeto eu fui para um projeto em São Paulo, do Rodoanel, foi fazer o trecho sul, remover todas as comunidades de área pública do trecho sul do Rodoanel. Ele vai de Embu a Mauá. Então foram uns 3, 4 anos nesse trabalho. Dali eu fui para Moçambique, que eu fiquei um período lá. Moçambique eram 2 frentes de trabalho. Uma era trabalhar com uma comunidade de pesca sazonal, era a comunidade de Dama, na cidade de Beira. E esses pescadores teriam que sair dali porque a Vale iria fazer a extração do carvão e escoar o carvão por via férrea até o porto que seria construído nessa comunidade de Dama. E converter a arte da pesca desta comunidade de predatória para sustentável, porque eles pescavam na beirinha ali do rio, então pescava os peixinhos, né, filhotinhos, e era uma pesca muito predatória. Além disso, as barquinhas, as barcas, né, que eles usavam, eram da casca de uma árvore local. Eu não me lembro o nome dessa árvore. E isso acabava, destruía bastante aquele espaço, né? Então, o governo de Moçambique iria oferecer essas embarcações para eles, e eles teriam um curso, uma preparação para pescar em alto mar, né? Que é diferente da pesca. Totalmente. Ali, muito diferente. E nesse meio tempo eu acabei saindo de Beira, trabalhei com a comunidade um período, mas acabei deixando Beira e fui para Tete, que é quando eu falo. Beira, ela foi a primeira capital de Moçambique. Então, ela é uma cidade bastante estruturada, né? Apesar de ter muito prédio demolido, depredado. Eles não tinham... Então, estou falando isso de 2008, tá? Não sei como que está hoje, infelizmente não tenho oportunidade de estar lá. Até tenho alguns grupos que eu acompanho. Perguntei se a casa que eu morei lá em Beira, porque teve um tsunami que atingiu Beira recentemente, perguntei se a casa ainda existia e me disseram que sim. Então, a minha fala, ela é do período do ano de 2008. Passou aí um tempinho já, então não sei como que está. Mas com a estrutura que eles tinham, eu não sei se isso mudou, alterou muito, não. E aí,
Você foi pela Vale, correto? Eu estava prestando serviço para a Dersa, era uma empresa terceirizada, uma empresa privada, que estava prestando serviço para a Dersa, e aí surgiu essa mesma empresa a oportunidade de ir para Moçambique pela Vale. A contratação foi da Vale. A Vale, ela estava se instalando lá, era o comecinho, para extração de carvão. Moçambique é um país muito rico em minério. Bauxita, carvão, gás natural. Inclusive, esse ano teve um incidente lá em função do gás. O ISIS, Estado Islâmico, fez uma ofensiva no local. Né? Não acompanhei muito, mas sei que eles estão tentando tomar ali aquela área que tem essa extração de gás natural. Ouro tem muito. Então, é um país em minério, é um país muito rico. Não é à toa que toda aquela região ali sempre passou por guerras. Sim. Exatamente pela condição financeira que se consegue extrair. Muito. É um país que, assim, não é um local... eles têm dificuldade de plantação, não conseguem plantar. Né? Lá chama machamba, as roças. Então, as roças, eles tentam fazer a roça, mas nem sempre o que planta vai, é muito difícil. Mas em minério, eu até trouxe, num dos caminhos que a gente fazia para ir para as comunidades, tem uma mina de carvão a céu aberto. Assim. Nós paramos o carro, um dos chefes de uma comunidade parou e falou assim, tá vendo aquilo ali? É uma mina de carvão. Eu falei, que olhando assim, né, meio bobo, ele falou, aberta, é uma mina de carvão aberta, natural. Sim. Aí, quando nós chegamos na comunidade, isso já em Tete, que eu fiquei em Beira um período, só com essa comunidade, né, de Dama, da comunidade de Dama, que era só uma comunidade sazonal, eles não ficavam lá muito tempo, então, deu o período deles, eu fui no mesmo projeto da Vale, mas aonde a mineradora iria, era a extração do minério. E aí nós chegamos numa comunidade, lá em Tete, eu não fui para fazer remoção. As famílias que seriam removidas, as comunidades já tinham sido removidas. O que ficou quando eu cheguei, e eu pude participar só um pouquinho, foram as almas, né? Porque lá tudo é espírito. E não pode. Como assim? Tudo para eles lá é em função de espírito. Tá tendo muito acidente em tal ponto. Vamos fazer uma cerimônia para o espírito, porque tem espírito bravo, entristecido. Então, eles fazem uma cerimônia para tirar aquele espírito dali. Pela legislação, não pode ter cemitérios clandestinos. Porém, a cidade é uma coisa. É a minoria. Quando você sai para as comunidades... é uma regra própria. E aí eles não vão para a cidade enterrar seus entes. A cultura é que se faça esse sepultamento perto da sua casa. Né? Então, tem muito cemitério clandestino. E aí, quando você... Até porque fora dos grandes centros, lá são os núcleos. Núcleo, a palavra correta é isso? Sim, pode ser. Núcleos, eles vivem muito fechados entre si. Então, até são leis internas, diríamos assim. Sim, são regras próprias. E... não segue muito o que o Estado diz, não. Mas é o que se culturalmente defende ali dentro. É o que se defende ali dentro, exatamente. Existe política interna nesses núcleos, nessas tribos? Não. Não. É o que aqui a gente chama de líder comunitário, né? Lá é o chefe da aldeia, é o chefe da comunidade. E ali ele tem poder. Ali ele é quem dita as regras. O chefe normalmente é o mais velho, não necessariamente? Não necessariamente. Sabe que a expectativa de vida lá é 48 ponto alguma coisa anos, né? Eu tinha 30 anos quando eu estive lá e estava tendo um concurso de Miss Terceira Idade e eu fui convidada a participar. Eu dou risada disso até hoje, mas para eles era muito sério. Mas a expectativa de vida é até 50 anos? Pouco menos. Mas em que... Qual é a alimentação? É um conjunto? É um conjunto, é saneamento, é alimentação, é precária, não tem recurso, acesso à medicação, né? Então, acho que é um conjunto, não é um único ponto. Gente,
São coisas bastante novas para mim. A gente vai ouvindo a Michele falando aqui, a gente tenta discernir um pouco o que é isso, que mundo é esse. E todo mundo pensa que tá tudo bem, é só aqui, é só ali. Não, tem muita gente no mundo sofrendo. A idade média, a expectativa de vida é menos que 50 anos. Tá vendo aquele seu tio, 52, 53? Raramente estaria vivo lá. Sua mãe, seus avós, você acha que você teria um avô vivo? Bem difícil. Então, acho que essa valorização começa a partir da gente. Nós precisamos entender como o mundo funciona lá fora para conseguir distinguir como a gente consegue viver hoje. O valor que nós damos para a nossa vida hoje. Mas muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu quero mandar um forte abraço. Tem muita gente assistindo aqui. A Michele tem uma nação de amigos aqui. O pessoal que gosta dela tem seus fãs aqui também. Leandro André Machado. Muitas vezes a história de dor é mais forte do que a vontade de querer mudar. Eu entendi o que ele disse. Dói. E a força é inferior à dor. Você tem tanta dor, você tem tanta fome que você não tem força para conseguir realizar a ação, a atitude para você conseguir mudar aquilo. É algo muito estranho. Sim. Gláucia Cristina de Lima. Que linda! Tive o privilégio de trabalhar com assistente social maravilhosa. Obrigado pela grande contribuição em meu processo de formação. Eu que agradeço, Gláucia. Você realmente, assim, me ensinou muito. Não foi você quem aprendeu comigo, não. Me ensinou muito, muito. Obrigada por ter feito parte disso. Osvaldo Andreotti. Parabéns, Michele. A Rose Araújo, boa noite. Hoje temos um grande aprendizado com a Michele Pansani. Luana Priscila, boa noite, Mi. Boa noite, Lu. Vereador Jonathan Domingues, parabéns pelo programa. Silvana Aparecida, orgulhosa de você, amiga, parabéns. Vivi Karapetkov, boa noite, Michele. Boa noite a todos. Ana Paula Mendonça, boa noite, Mi. Edson. Roberto Roberto Marco. Boa noite, amigo. Muito obrigado pela audiência. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Edenis Eger, muito obrigado pela audiência, Edenis. Lindsay Esteves, lá de Guarulhos, muito obrigado pela audiência também. Um forte abraço, obrigado por estar acompanhando a gente aqui. A Luana escreveu aqui, ó. Michele é muito querida, percebe-se que tem um olhar lindo voltado para esse mundo. Ana Cecília Ferreira, Mi, todo sucesso. Outra maravilhosa, assistente social também. Só continuando aqui, parabéns, Mi, parabéns, Edson, pelo trabalho ímpar que fazem. Muito obrigado. Carlos Amparo, boa noite, Carlos, muito obrigado pela audiência também. Cara, tem muita gente escrevendo aqui, daqui a pouco a gente dá uma lida nos próximos comentários. Gente, muito obrigado pela audiência, quero mandar um forte abraço. Hoje, o programa Estamos no Ar está sendo retransmitido também pela TV Interação. Muito obrigado pelo produtor Adriano Mônaco, muito obrigado pela parceria. Hoje também nós estamos sendo transmitido pela página também da ativista política, ativista social e trabalhadora e defensora do SUS, a Madalena Santos. Muito obrigado a vocês dois pela parceria. Muito obrigado, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. E é através disso, é através do trabalho de cada um, é através do esforço de cada um que a vida vai melhorando, que as coisas vão mudar. Que muitos casos que a Michele tem aqui para contar, a gente consegue mudar. Ah, mas eu não consigo mudar lá na África. Mas você consegue mudar aqui no quintal da sua casa. Tá bom? Gente, Michele Pansani, é italiano, né? É italiano. Pansani, como que eu pronuncio correto? Pansani. Da Calábria. Calábria. Nome chique, né? Quando você foi
para ir para a África foi um desafio para você? Ou você apareceu, eu tô indo, não tem nada para fazer mesmo? Mais ou menos isso? Não. Não, acho que nada foi assim, eu tô sem o que fazer, tô indo. Foi um desafio muito grande. Eu era muito jovem, né? Eu não tinha 30 ainda, estava beirando os 30. E quando eu ia sozinha, apesar já ter um grupo de brasileiros lá, pessoas inclusive que eu já conhecia, já tinha trabalhado antes, eu ia viajar sozinha. A gente para em Joanesburgo, você fica um dia inteiro lá, a gente ouve muita coisa, né? De sequestro. Eu não dominava e não domino o meu inglês, The Books on the Table. Joanesburgo é inglês, o maior aeroporto que eu já passei, e eu teria que ficar um dia lá esperando o meu voo. Eu sabia que não era um lugar fácil, a alimentação. Todo mundo que estava lá já estava há um certo tempo, já tinha um certo entrosamento, já estavam, né? Eu fui meio que sozinha mesmo, então eu viajei sozinha. Quem ia normalmente ia em dupla, voltava em dupla no voo, né? Mas eu pensei comigo, é a oportunidade da minha vida, nunca mais eu vou ter outra oportunidade dessa. E eu não quis abrir mão disso. Na época eu já era casada, né? Não tinha meu filho, hoje eu não iria pelo meu filho, por conta dele. Mas quando ele crescer, ficar um pouquinho maior, se eu tiver outra oportunidade dessa, eu vou. Porque quando foi para eu deixar o lugar, eu me apaixonei. Eu me apaixonei com todas as dificuldades, com tudo que eu vi. Eu me apaixonei demais pelo lugar, eu me apaixonei pelas pessoas. Eles são bastante estourados, mas eles se apaixonam, eles são dedicados. Sabe, eles me tratavam muito bem. Eles diziam que eles precisavam, né, que eu ficasse ali. Não vai, porque assim, de verdade, nem todo mundo que trabalha lá, vai com esse olhar humanizado. Muita gente vai para ganhar dinheiro, porque dá dinheiro. Trabalho, não vou ser, né, boba, foi o período da minha vida que eu melhor tive de rendimento, né? Paguei conta doidado, tinha acabado de casar, tinha um monte de dívida, foi ótimo. Mas a paciência de conversar com eles, eu fui na casa de alguns. Uma dessas pessoas disse para mim: você foi a única brasileira que eu chamei para vir na minha casa. E quando eu cheguei no quintal dela, o marido, os quintais lá são enormes. O marido dela estava com um estilingue, eu não sei como que chama lá, aqui chama estilingue. E caçando no quintal. Tudo bem, né? Entrei, conversei, falei, oi, tudo bem? Entrei. Ela, dali a pouco, passou o tempo, a gente conversou, ficou na sala, ele estava fazendo o almoço. Eram as rolinhas que ele estava caçando no quintal. A gente tinha água lá, a Vale fornecia água mineral, porque a água de lá, o tratamento é com cal. Você joga o cal, deixa assentar, e aí você consome essa água. Eu voltei com a pele toda craquelenta, não tinha o que arrumasse isso. Então, imagina quem mora lá, sabe? É assim. E aí, nesse dia que eu fui almoçar, ela falou, olha, eu vejo que você bebe água mineral. Você vai beber água da minha casa? Eu falei, eu vim na sua... Aquilo me doeu de um tanto. Eu falei, eu vim na sua casa. Eu vou comer, eu vou beber o que você... não tem diferença. Entendeu? Então, a gente vai comer a mesma coisa. Eu fiquei pensando, poxa vida, né? A gente tem água mineral compradinha, bonitinha, eles não. Né? E aquilo mexeu bastante comigo. Outra coisa que mexeu muito, muito, muito... a língua lá oficial é português, porém não é esse português nosso aqui, né? É o português de Portugal, um português mais acentuado, é diferente a forma de falar. Mas 40% da população fala português só. Aí é Sene, Dao, Yang e entre outras aí que eu já não me lembro. Então eu tinha uma pessoa que andava comigo para ir, né, nessas comunidades, levar o plano, porque lá em Tete, quando eu cheguei em Tete, foi para levar o plano de implantação. Em Beira, não. Beira já, como eu falei, já havia sido capital, né, de Moçambique. Então, era um pouquinho mais desenvolvida. A maioria lá realmente falava português. Difícil. Quando eu cheguei, eu não conseguia entender muito bem, não. Tem umas diferenças, assim... Também a gente se acostuma fácil, né? Porque, assim, você tá lá, você tem que acostumar.
rotatória, é rotunda. Rotunda, né? Agora com o Waze a gente está acostumado. Rotunda. Rotunda. Guarda-fatos, geleira, a pedire, terminou ainda, mas sim ou não? Ainda é não, né? Então, assim, você tem que se habituar com algumas coisas. Mas essa é a parte fácil, a parte legal, a parte gostosa. E aí, para ir nessas comunidades, eu tinha um stakeholder que falava a maioria dos dialetos locais, que era uma graça de pessoa, que foi a pessoa que eu fui até a casa dela. Ela era formada em geografia. Stakeholder seria o tradutor? Não, stakeholder aqui no Brasil também tem. Ele é um personagem da comunidade que atua na comunidade, auxiliando a equipe de um determinado programa, de um determinado projeto. Ela não atua para ela mesma, né? Ela atua especificamente para um projeto. Então, ela tem o conhecimento daquela comunidade, ela vai ser... Não seria um mediador, porque o mediador é a pessoa que vai intermediar, né? Ela é um elo mesmo, uma ligação, porque ela tem o conhecimento da comunidade, como a Joana tinha. Ela tem o conhecimento da cultura, ela tem o conhecimento de tudo para te guiar ali, né? Normalmente, quando são comunidades muito específicas, é necessário isso, para que você entre sem que você cometa ações desrespeitosas, porque quando você não conhece a cultura, você acaba cometendo, né? É muito diferente. E em uma dessas comunidades, eu cheguei e sentei no chão, né? É chão? Não tem cadeira, não tem... A gente fazia as reuniões em pé, embaixo de uma árvore, não tem um salão para você fazer a reunião. E eu cheguei, eu estava cansada, nem tudo lá o carro acessava. Às vezes a gente fazia caminhada de 30 minutos, 40 minutos. E eu cheguei e sentei. O calor lá é diferente daqui. Aqui a gente transpira, né? Molhado, o calor. Lá não, é quente, mas é seco. E todo mundo ficou assim quando eu sentei no chão. Aí eu falei, Joana, o que eu fiz de errado? Ela falou, nada. Branco não senta no chão. Eles iam buscar uma cadeira para você. Eu falei, não. Falei, senta assim. Senta com todo mundo. Pode sentar todo mundo aqui do meu lado. Isso assim, sabe? E isso não fomos nós que levamos, mas sei lá, né? Eu não entendi que foi nós que levamos para eles. É deles. Algumas comunidades que eu cheguei, teve criança que chorava, teve mãe que escondia a criança, aí eu, Joana, o que eu estou fazendo de errado? Ela falou, nada, Michele, aqui tem uma cultura que branco rouba a criança. Você já viu no Face recentemente que uma senhora devolveu a filha adotada porque descobriu que a menina vinha de uma família, inclusive, empoderada na cidade dela, né? Então, assim, alguns mitos também que se cria, né, nas comunidades. Já cheguei em comunidade lá que eles nunca tinham visto carro, que eles nunca tinham visto um cabelo, como o meu cabelo era bem compridão, a pele branca, então as crianças vinham, punham a mão. Eu adorava isso, sabe? Quando eu chegava e eles gostavam, eu adorava ficar com eles sentada. Algumas coisas, assim, né, hoje eu só lembro o Baixo Tiriquenda, que é pronto, acabou. Algumas coisas do dialeto eu fui aprendendo, porque eu queria conversar com eles, eu não queria que a Joana falasse, primeiro que eu não sabia o que ela estava falando, né? Mas eu queria entender, porque quando você entende o que eles estão falando, você entende a cultura, até o modo da pessoa falar, você acaba conseguindo extrair muito mais. E me incomodava um pouco eu não saber, mas era muito dialeto, algumas coisas se parecem. Então, algumas coisas eu consegui, oi, boa noite, boa tarde, bom dia, eu falava. Os nomes lá é muito legal. Muito, muito legal. São muito legais mesmo. Na cidade, tá? Nas aldeias, eles têm nomes que eu não sei pronunciar. Mas a cultura dos nomes é você colocar o nome de coisas, né? O sol, a lua, a árvore. E quando isso foi para a cidade, então eu conheci a Dona Fanta, o Senhor Alface. Então, eles se chamavam, eles eram registrados assim, porque essa cultura da comunidade, de você dar nome de coisas, ela foi para a cidade. A gente achava o máximo também. Dona Fanta, senhora? Dona Fanta, eu conhecia a Dona Fanta, seu Alface, tinha outro também que eu achava muito... Ananás, senhora Ananás. São palavras que ouviam e acaba... Sim, eles colocavam.
Cara, é muita história legal, muita história bacana, mas vamos continuar aqui que ainda tem muito chão para correr. Gente, Suzy, um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Suzy mandou um recado aqui. Essa mulher é maravilhosa, essa mulher é show. Quer seja na África ou em Horto, na luta pelo direito das mulheres. Boa noite. Boa noite, Suzy. A Zilda, top. Tem uma moça chamada aqui, batendo palmas, chamada Keila Panzani. É minha irmã. Keila Panzani. Renato Francischini também tá nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela audiência. O Miro Baguin também está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, Miro. Muito obrigado. A Sueli Oliveira. Parabéns, Edson. Parabéns, Michele. Linda experiência de vida. Renato escreveu aqui, fez um comentário bem interessante. Excelente escolha para a entrevista. A Michele é muito competente, muito técnica e com enorme bagagem profissional. O Anderson Rodrigo Pinheiro Buiu. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Buiu. Muito obrigado aí por acompanhar a gente. Muito obrigado pela audiência. Também tem a Luciana Lima. Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por acompanhar a gente. E, gente, o que seriam das nossas vidas sem os nossos parceiros, as pessoas que nos ajudam no dia a dia aqui. E um deles que nos ajuda aqui no nosso podcast é o pessoal da Barbearia Rota 66. A barbearia do homem que se cuida. Gente, voltamos aqui, olha como tá ficando bonito o nosso cenário. Mas antes nós falamos do nosso amigo, nosso parceiro da Barbearia Rota 66, a barbearia do homem que se cuida. Fica aqui em Hortolândia, na rua José Agostinho, 161, no Remanso Campineiro. O telefone de lá é o 99253 6733. 99253-6733. E eu não poderia esquecer, como é impossível esquecer depois que visualiza um algo maravilhoso desse, falar dos nossos amigos, os nossos parceiros. Toda vez que chega aqui, eu fico sentindo O cheiro. Eu fico sentindo, falei, minha nossa senhora. O cheiro. Pessoal da Engenharia da Pizza, a melhor pizza de Hortolândia, a melhor pizza de Campinas, a melhor pizza da região. Você que quer algo de qualidade, eu gosto de coisa boa, é com o pessoal da Engenharia da Pizza. Aqui em Hortolândia, fica na Avenida Olívio Francischini, 1885, no Parque Hortolândia. E o telefone é o 3897-1143, 99811-2338 ou 99960-9181. Para você que gosta de pizza de qualidade, com sabores espetaculares, hoje a gente tem palmito, hoje nós temos o brócolis com bacon, que tem um alho que é delicioso aqui, vocês precisam experimentar. Carne seca também com cebola. E também temos a tradicional de frango com catupiry. Todas de extremo bom gosto, de extremo sabor, qualidade fora do sério. Quero agradecer ao seu Arthur, agradecer ao Eduardo também e agradecer a minha amiga que me deu branco no nome nesse exato instante. Não vai ficar brava comigo não, hein? Aqui, ó. Tcharam, tcharam. Cara, o cheiro é...
inimaginável. Marina, seu Eduardo, seu Arthur e a Marina, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria. É sempre bom poder contar com vocês aqui e divulgar um pouquinho desse produto que é maravilhoso. Mas já já a gente vai se servir, porque hoje tem muita história para contar. Não posso deixar de mais uma vez agradecer a parceria, o pessoal da TV Interação, ao Adriano Mono, que também está retransmitindo para a gente o nosso bate-papo de hoje com a nossa querida Michele Panzani. E também não posso esquecer, um abraço para a Madalena Santos. Nós estamos também retransmitindo através da página dela, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela companhia. Hoje é muita história. Falando em pizza, existe lá, nas comunidades que você ficou, existem fast foods ou pizzas ou coisas assim? Não, a alimentação é bem limitada. Bem arcaica. Bem limitada. A base da alimentação, nossa aqui é arroz e feijão. Deles lá chama-se shima. A shima é uma papa, um mingau, né, de farinha de mandioca branco. E quando tem condição, eles colocam um frango com molho, carneiro em comunidade. Na cidade, sim. Em comunidade, não existe. Agora, o que tem, eles fabricam também, é cerveja. Em comunidade tem. Isso tem, só que eles não bebem gelada. Cerveja, bebida quente? Eles passam de um copo para o outro até aquecer bastante, ficar bem estranho, assim, achei estranho demais. E aí eles bebem dessa forma. Mas a base da alimentação é a shima. É feito num fogareirozinho que eles improvisam e é o que se come lá. Aí você come com a mão, vai pegando, vai fazendo um bolinho e come com a mão. Tá, a shima seria farinha de mandioca... Branca. Isso. Eles umedecem ela e comem. Aquece, né, para fazer o mingauzinho, para dar uma cozinhada e come isso. Tá, e você que é acostumado, 2008 é recente, você é acostumado com alimentação, com a comida brasileira. Como que foi esse choque de realidade a hora que você chegou lá? Edson, vou ser sincera. Eu não tive, porque a gente tinha, né, a equipe técnica, ela tinha uma estrutura muito boa. A gente trazia muita coisa, a empresa proporcionava muito para nós. Quando eu precisei me aventurar, acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, você não tem que ter bloqueio. Então, assim, comi shima com a mão? Comi. Comi shima sentada no chão, cozinhei no improviso? Sim. Né? Não tive problema, porque eu fui preparada para isso. Eu sabia dessa limitação. Então, se você tem uma dificuldade com isso, principalmente com higiene, porque é todo mundo colocando a mão. E não tem aonde lavar a mão, não tem, né? A gente, quando ia para algumas dessas comunidades que eram distantes, nós parávamos para tomar café num restaurante que outrora havia sido muito bem estruturado, outrora havia tido água no encanamento, porque não tinha água, né? Tinha água na cidade? Tinha água na cidade. Por que não tem no restaurante? Quando teve os 12 por 24, gente, eu não lembro se podia sair, eram 12 por 24, foi quando Portugal deixou de ser... Moçambique retomou o poder, né? E Portugal tinha que sair de Moçambique. Eu não me lembro se eram 12 horas para sair, eram 24 horas para sair, com 12 quilos na mala. Só que quando Portugal esteve em Moçambique era província de Portugal, tinha toda a estrutura. Mas os moçambicanos, na época que eu estive lá, eles ainda não estavam preparados para assumir, né, nem financeiramente, nem conhecimento muito tinha. Escola, quando tinha, não era para eles, né, eram para os portugueses, um ou outro que conseguia acessar. Então, os prédios vão se deteriorando e não há reforma. Então, assim,
quebrou. Não tem encanamento. Então, você via prédios muito bons, você olhava por fora, mas não tinha estrutura, né? Não tinha o reparo, não tinha o conserto, então era deteriorado. Fora que estavam deteriorados por bomba, por depredação. Quando... isso eu não sei, me contaram, né? As pessoas ali, os locais me relataram que quando os portugueses saíram, eles começaram a entrar nessas casas, que eram as casas que os portugueses haviam construído. Só que assim, você vem de uma comunidade, você não tem banheiro, aí você vai fazer o quê com aquele sanitário? Era arrancado. Nas comunidades, né, eles não têm janela, então tirava a janela, tentava reproduzir na cidade o que tinha na comunidade. Existe em Beira um hotel que se chama Grande Hotel, que foi assim, o ápice da alta sociedade, né? Hoje ele não foi recuperado, duvido que seja, já está muito deteriorado, nem sei, acho que pela engenharia não dá para recuperar. E ficou para eles, ficou não, né? Foi destruído com a guerra. Então, quando eu estive lá, eu via, não vi tanto mutilados de guerra, mas ainda tinha alguns, porque não só em 75, quando Moçambique deixou de ser província de Portugal, de 75, 6, 7, até 92 teve uma guerra civil. E aí o que mais mutila são as bombas de chão, bombas terrestres. Tem um nome, mina, né? Então, tudo isso destruiu muito. É de uma riqueza enorme de minérios, é de uma beleza. Não posso falar que eu vi outros pores do sol, mas o pôr do sol ali, parece que está aqui, ó, você vai pegar. É muito lindo. Então, assim, é de uma beleza natural, é de uma riqueza imensa e eles não conseguem acessar, né? A grande maioria da população não consegue acessar. E parece que cada vez mais, ou cada vez menos, eles têm acesso a isso e cada vez mais o foco do mundo é ali, né? Porque onde tem dinheiro, o poder quer estar, né? Onde tem recurso, o poder quer estar. Então, assim, nem sei se eu posso falar, é Boko Haram, é ISIS, não sabe? Na verdade, todo esse pessoal que a gente vê hoje em dia na televisão, o nome se dado historicamente são terroristas. Sim. Em si, apesar que são grupos paramilitares, são grupos que defendem ou que falam ser religiosos, mas a ideia sempre é buscar algo financeiro. Eles invadem o lugar X, não é por causa porque lá não defende minha crença, não. É porque lá existe alguma possibilidade financeira deles se autossustentar, ou deles tirarem algum tipo de proveito com relação a isso. Estou certo, né? Tá, lógico. Assim, é ali em qualquer lugar que tenha a miséria, né, produzida por uma riqueza que existe lá, por uma falta de acesso, por uma má gestão pública. E aí a oportunidade está ali, né? Porque assim, você chega para uma família que tem não sei quantos filhos e a criança está passando fome, você vai entregar um dos seus filhos, porque eles não vão com uma promessa agressiva. Você chega com uma abordagem, né? Vai dar melhor condição. E isso acontece no Brasil também, tá? Eu acompanho uma menina, ela mora na Turquia. Ela é brasileira e ela tem muitos relatos do Estado Islâmico aliciano brasileiras. E as mães estão pensando que elas estão indo fazer turismo, elas estão atravessando para a Síria. E aí ela fala que ela é uma ativista, de que ela recupera essas meninas que são vítimas de sequestro, não aquelas que vão por conta própria, mas cruzou essa fronteira, ela fala, ela não consegue mais trazer de volta. Então, assim, todo lugar. E lá tem muito estupro, coisas assim? Não.
onde Não. você passou? Eles têm uma cultura. Tinha até uma música que nossa, não suportava a música, chama-se Dali Catorzinha. Antes, deixa eu colocar uma situação que eu falei, olha, eu não sei quantos filhos, né? Não é permitido a poligamia, mas é praticada. Não pode. Mas é como você disse, como cada local tem... Aham. Eu tinha uma foto, essa eu não trouxe. É um senhor com, assim... Mas é muita criança. É tudo filho dele. Qual é a mãe? Não sei, mas é tudo filho dele. Porque assim, é normal, é cultura, né? Não é, assim, se você pegar a legislação vigente, ela não permite, tá? Não é um país que tolera a poligamia, mas ela é praticada. Mas e com relação à mulher em si, esses locais, Não esses são grupos forçados. locais, não é Não algo... é forçado. Esse não. Aí eu estava falando, né, da música, tem uma música que se chama Dale Catorzinha. Então, a menina, quando ela chega aos 14 anos, ela está preparada para ter uma relação sexual. E aí, de alguma forma, ela tem que ter, né? Só que, como é cultural, ela cresce esperando isso. Então, não tem como a gente... Se você... tenta explicar. Se você leva o conhecimento, é uma coisa. A partir do momento que ela não tem esse conhecimento, ela vai até se sentir deslocada. Porque comigo não foi? Porque que quando eu cheguei atingi a idade, não aconteceu comigo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente julga a cultura também. Também a gente não pode aceitar, né, uma cultura violenta, mas e nos calar. Então, assim, levar o conhecimento, que isso já não acontece mais, isso já se discute lá, tá? Mas isso não é uma coisa que você chega e fala assim, nossa, né? Não dava para alguém me falar isso e eu ficar horrorizada. É claro que aquilo me impactou, eu não suportava a música. E eu aprendi a dançar, a dança deles lá, o jeitinho, kizumba, não lembro. Porque eu tentei viver o máximo do que eu podia, né, do que tinha lá. É pouco, mas eu estava lá para isso, então eu queria. E a Joana foi uma pessoa que conseguiu me levar, né? Eu ficava mais com os locais do que com os brasileiros. Então, assim, não que não tenha me incomodado isso, não que não tenha me incomodado a música, mas eu não podia virar e falar assim, nossa, né? É um desrespeito com a cultura, mas eu poderia trazer isso para o nosso trabalho técnico, para começar, porque a gente estava implantando o plano de relacionamento. Era uma discussão com a comunidade. Chegamos, a Vale vai extrair o carvão, vai ter tal benefício. A ideia era que ela capacitasse os locais até para trabalhar nessa mineradora. Então, assim, ia gerar renda, ia gerar emprego, ia gerar desenvolvimento. Então, a gente levava isso para eles, né? Por um período seria difícil, porque até que você consiga se ajustar no espaço, no local, até que eles consigam, porque eles vivem da machamba, né? Desses trabalhos... posso pegar? Pode, né? Ela trouxe alguns adereços aqui para a gente conhecer. Eles vivem da produção dessas esculturas, em pau preto, né? Não pude trazer queria ter trazido muita coisa de lá, mas não posso, porque a riqueza do país a gente também... O pau preto lá é como se fosse o pau Brasil aqui. O pau preto lá é como se fosse o pau Brasil aqui, exatamente. Tem muito. O que tem muito lá é o embondeiro, que a gente conhece como baobá. Alguns lugares são chamados de baobá, alguns lugares de embondeiro. É impressionante ver o tamanho desta árvore. Impressionante. Eu trouxe as que eu mais gosto. Isso é tudo feito à mão? Tudo feito à mão, tudo trabalho manual. Gente, eu vou o peso, né? mostrar um pouquinho mais próximo, só para vocês terem a real noção da beleza e de como existe artista nesse nosso mundo. Isso daqui, para quem olha de longe, parece talvez gesso, ou parece gesso,
ou parece algo feito com moldes, mas na verdade é madeira. É madeira e muito bem feita e feita à mão. Como pode, né? Muito. Esse tem, tudo tem história, né? Esse eu sinto muito por ele porque ele tinha a menina. E eu tive que fazer uma escolha, porque é muito pesado, não dava para eu trazer. E eu trouxe o menino, mas para mim ele está separado do grande amor da vida dele, ficou lá. Eu sempre penso nela toda vez que eu pego essa escultura. Esse daqui eu trouxe para minha mãe, porque é a mulher de lá, né? A mulher lá, ela tem... A gente aqui, a gente tem assim, o homem é mais forte, né? E faz mais força e faz as coisas mais pesadas. Lá, o homem, em geral, é o trabalhador doméstico e a mulher é quem toma conta da machamba. A gente vê sempre as mulheres com essa cesta grande na cabeça, a criança no colo, na queca, isso daqui chama-se queca. A capulana, que é a vestimenta deles, né, tradicional, e sempre uma ou duas crianças em volta. Além dela sair para a machamba, ela leva as crianças, né, porque é ela que amamenta, então a criança às vezes grandinha, assim, ela ainda está amamentando porque é a alimentação que tem. E elas estão sempre assim, o seio está sempre fácil para a criança acessar. Eu tenho aqui uma foto, vamos ver se eu consigo achar, que ela está na nossa reunião e o seio está... Ela está tranquilamente amamentando a criança. Ó, essa daqui é uma reunião, um modo de reunião que a gente faz lá. Se quiser tirar para melhorar. Vou tirar uma aqui, tá? Isso. Era assim que a gente fazia as reuniões lá. Isso é uma comunidade. Eu lembrava o nome, gente, agora eu já não lembro mais. Isso é comum lá. Isso daqui você anda na rua, todo mundo tem, é como se fosse cachorro. Cachorro você não vê na rua. Esse é o lolo. Que animal é esse? Ah, é um macaquinho que a gente parece muito com o nosso mico-leão, mas não é. Não é o mico-leão, não me lembro. Praia lá é deserta, não se usa praia para banho, usa praia apenas para pescaria. É proibido ou é costume? É costume. E muitas praias, no fim da tarde, a gente não... Eu morei em Beira, era beira de praia. Beira de praia, gente, eu morei pé na areia. Mas não ia. Não podia ir porque a cultura é outra. E no fim da tarde, muitas mulheres acabavam se prostituindo em troca de peixe. Então, era um horário que a gente não podia nem ficar perto. Esses eram os tipos de locais que a gente tinha que andar. Cara, por causa de comida. Por causa de comida. É incrível isso. Que eu falei que às vezes a gente caminhava, nem sempre o carro chegava, né? Parece bem aquelas cenas de filme mesmo. Aí, o do meio é um líder, é um chefe de aldeia, e o outro ele é o Alone. Alone significa sozinho, né? E é exatamente esse o nome dele, sozinho. E pelo nome dele, ele falava assim, Dona Michelle, que era Dona Michelle, o jeito deles falarem, né? Eu não vou me casar porque eu sou Alone. E ele queria que eu trouxesse ele para o Brasil, de toda forma. Essa é a forma que elas carregam os bebês. É a queca, que é uma capulana, elas fazem uma amarração. Aqui tem uma pessoa, aqui no meu dedo. Esse é o embondeiro. É o baobá. É o baobá. Olhem isso. Consegue ver a pessoa lá embaixo? Vou chegar mais perto. Essa pessoa. E esse daqui é a árvore. Aqui é um safari. Deixe. Eu quero achar a Shima. Aqui é a Carrorabaça. Carrorabaça é a hidrelétrica deles. Tem jacaré. Esse aqui é ótimo. Esse aqui tem história.
Essa embarcação é do Zimbábue. Moçambique faz fronteira com Zimbábue, Malawi, Tanzânia. Tá faltando alguém. África do Sul. Dentro dessa embarcação tem mulheres que iam para Tete, se prostituírem com os trabalhadores, que eram eles que estavam lá, e levar o dinheiro para dentro do país delas. Porque o país estava com fronteira fechada, porteira fechada, dizendo-se que era autossuficiente. Gente, o que eu estou falando é de pele. É o que a menina que estava... esqueci como que chamava o local, a casa que ela ficava. Parou no meu portão e contou. Né? É o que eu ouvi de alguém que estava comigo trabalhando. Então, não são histórias divulgadas na mídia, não é aquilo que está no site do governo, é aquilo que eu vivi, que eu vi, né? Aqui é uma comunidade isolada, perto da Cahora Bassa, que eles vivem de forma bem... não tem contato com ninguém, só entre eles mesmo. É bem isolado mesmo. Não vou achar a Shima. São considerados indígenas? Não. Não, nem chega perto, não tem nada a ver. Aqui é pertíssimo da cidade, eles tomam banho nus no rio. Tranquilamente. Não é uma coisa, não há malícia no ato. É normal. Mas sem roupa, tira a roupa, vai tomar banho? Nus, em pelo. Claro que no começo, para mim, era uma atração. Mas a gente se acostuma. E não há mesmo... aqui, ó, que eu falei. Aqui são as reuniões ou algum projeto social? Aí é uma das reuniões do plano de relacionamento, que esse pessoal aí tinha uma machamba bem aonde a Vale ia ser implantada. Então, a gente ia trocar o local de machamba deles. Sabe que a terra lá não pertence à pessoa, né? Pertence ao governo. Olha como elas ficam. É comum. Não sei se você pode mostrar nesse horário. Não tem problema, não. Mas eu queria achar a Shima. Exatamente como a Michele comentou, a moça normalmente fica com o seio descoberto exatamente para estar mais fácil o acesso. Para a criança sentir fome, ela mesma se vira, assim, né? Vai lá e pega o papá dela. Tem mais de uma moça aqui, então se vocês repararem, não é algo... não tem homem olhando aqui. Não. Não é erotizado. Não é algo sexual. Não é uma cena erotizada. Não é. Vai estar aqui, ó. Essa é a casa que eu morava. Eita. Outra estrutura, né? Dá até vergonha de mostrar. Isso é um mercado local. Tem feira? Não, isso é um mercado. É assim que funciona. Não são feiras igual aqui. O mercado. É o que tem mercado Godbom. Isso, aqui é o mercado. Quem quer comprar carne, qualquer coisa. É lá. É assim. Achei. Pronto. Eu acho que lá o pessoal deve gostar de Coca-Cola. Isso é uma praça. Eles amam Coca-Cola. Amam. Aí fizeram um monumento de Coca-Cola numa praça. E essa é a preparação, né, a farinha, o processo de preparação da Shima. E aí é na casa que eu morava. Eu tinha a cozinha, eu tinha a comida brasileira, mas ela não comia conosco. Ela não queria comer conosco. Então, ela esperava o peixeiro passar na porta da casa, aí ela fazia Shima e colocava um peixinho em cima. Essa carranca é de assustar os espíritos, espantar os espíritos mesmo. Eles têm essas carrancas justamente para espantar os espíritos. Todo mundo lá tem uma fé. Muito diversificado. Nas comunidades que eu ia, não existe uma religião, né?
Algumas que ficavam mais próximo da cidade, os missionários já tinha tido bastante missionário, então tinha todas as denominações que você puder imaginar. Mas normalmente não tem, assim, é a coisa do espírito, né? Existe ateu lá? Sabe? Existe. Existe muçulmano, muitos muçulmanos. Em Tete tinha umas 3 mesquitas, uma cidade super pequena. Em Beira, eu tive problema com um muçulmano, porque eu não podia... Depois desse dia, eu descobri que eu não podia andar na rua, né? Porque eu comecei a ser perseguida por ele e na cabeça dele, na cultura dele, ele se interessou por mim e independente. Eu tinha que aceitar e pronto. E aí eu precisei começar a ficar trancada dentro de casa. Aí deu sorte que eu já fui transferida para Tete em seguida desse incidente. Esse incidente, ele foi acompanhado do prefeito na minha casa. Porque é normal para eles, né, na cultura deles. Aí eu conversei com ele, expliquei, olha, é outra cultura, né? Mas ele não parou de ir, eu precisei, a gente tinha segurança na casa. Se você não tivesse segurança lá, pessoas... Não sei o que poderia ter acontecido. Teriam pegado você e levado embora e está resolvido. Sim, possivelmente sim. E o prefeito está de acordo? Eu não vi o prefeito. O rapaz dizia, mas o prefeito tá comigo no carro, a gente veio te buscar para almoçar. Oi, em que parte que eu aceitei o convite que eu não tô sabendo, né? Mas eu procurei ter o máximo de polidez cautela possível no modo de conversar, de falar, né? Mas assim, parece que eu falava e ele olhava para mim assim, e... Aí que eu percebi o desconforto que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a parar de sair, né, e não a atender porta. Eu deixei avisado que eu não qualquer pessoa que me procurasse, eu não estava em casa. Cara, é muita história. Eu não minto que eu fiquei bastante chocado com a ideia de as pessoas, mulheres em difere, não ter o que comer e se prostituir. Nós que crescemos de certa forma livres, em liberdade, a gente ouve isso, não consegue assimilar, não sei se a palavra é correta, não consegue acreditar que isso ainda existe hoje em dia. Existe. Então, se as mulheres se prostituíam para... Isso hoje em dia ainda é algo tradicional. Você acompanha qualquer matéria jornalística, você vai ver. Então, isso é muito pior porque se a mulher fazia isso, então filhos e filhas também eram trocados. Eu não vi casos de criança. Isso eu não vi. Não ouvi nenhum relato, nunca ninguém me falou nada. A dona Luísa, que era a governanta da casa que eu morava, ela me contava, assim, bastante essas histórias, né? Que era com quem acabava conversando mais. E a Joana, que era de lá, que era stakeholder. E a prima dela tem uma história muito legal, muito legal. Vamos falar um pouco de coisa legal também, né? Que assim, para nós ela era viúva. A Nina era viúva. Eu falava, Nina, mas você é tão jovem e vocês se preocupam tanto com a pessoa ser sozinha, né, e não ter filhos, porque a Nina também não tinha filhos. Eles achavam um absurdo eu ser tão velha e não ter filhos. Eles perguntavam se eu era seca. Mas você é seca? Aí eu explicava que não, que, né, ainda dava tempo de eu ter filho, tudo. E a Nina, sendo viúva, ela não poderia arrumar um outro namorado sem antes ter um relacionamento com ter uma relação com o líder religioso ali. Que se ela tivesse um namorado e tivesse relação com o próximo namorado sem passar por esse processo com esse líder,
que seria uma espécie de benzedor, né, que a gente conhece aqui. O namorado dela também ia morrer. Então, era meio que tem que tirar o urucubaca aqui para poder continuar ali. Ela falava, eu que não vou ter nada com esse homem aí, não. Então, assim, para você ver a cultura. Tem uma outra, elas levam a lagartixa de dentro de casa e leva lá para esse benzedor, para esse guru, né? Para ele fazer uma coisa lá, para quê? Trocar a personalidade da lagartixa com a personalidade do marido. Mas por quê? Porque a lagartixa é caseira. Aí, quando os maridos começam a sair muito de casa, aí elas levam para esse benzedor para ele fazer essa transferência aí de personalidade. Gente, cada história é diferente, cada coisa que a gente ouve parece que é mentira. Mas isso é só 1% aqui do que a Michelle viveu e vai contar ainda um pouquinho mais pra gente. Quero mandar um abraço aqui, vereador Jonathan Domingues, muito obrigado pela audiência. Grande Tonete Alexandre, parabéns, Michelle. Muita experiência e também competência. Marquinho Bueno. Peraí aqui, ó, deixa eu ver mais certinho. Mulher sensacional e uma profissional sem igual. Eita. Com uma vasta experiência tanto no social também quanto no habitacional. Que entrevista top, sensacional. Como são as culturas dos diferentes países aí diferentes países do mundo. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Quero mandar um super abraço lá pro pessoal da Barbearia Rota 66. Dá uma olhada no trabalhinho que eles fazem. Barbearia Rota 66, a barbearia do homem que se cuida. Fica na rua José Agostinho, 161, no Remanso Campineiro. O telefone de lá é o 99253-6733. Um grande abraço também para os nossos amigos da Engenharia da Pizza. Essa pizza maravilhosa, você que quer algo de qualidade, Engenharia da Pizza, você vai ter. Você gosta caprese? Tem caprese. Frango catupiry tem. Você gosta das pizzas tradicionais? Lá tem também. Você gosta de uma pizza um pouquinho mais delicada, mais trabalhosa? Engenharias da Pizza tem lá também. Eu vou passar para vocês o telefone da Engenharia da Pizza, que de cabeça eu não me lembro, mas para ler eu sou muito bom nisso. Engenharia da Pizza em Hortolândia, fica na Avenida Olívio Francischini, 1885, ali no Parque Hortolândia. O telefone é o 3897-1143, 99811-2338 e o 99960-9181. Esse é para você que está em Hortolândia. Para você que está em Campinas, tem a Engenharia da Pizza do Barão Geraldo. O telefone de lá é o 3396-8690 e o 99740-8266. O endereço fica na Avenida Professor Atílio Martini, 222, na Cidade Universitária. E o horário de funcionamento da Engenharia da Pizza, tanto em Hortolândia quanto em Campinas, é de terça-feira a domingo, das 18 às 23 horas. Quer pedir pelo celular? Não quer ligar? Não quer fazer nada disso? Também dá na Engenharia da Pizza. Para Hortolândia, engenhariadapizza.com.br.
barão.com. Para você que está em Barão Geraldo, Engenharia da Pizza barão.saipos.com. Engenharia da Pizza, para você que gosta de pizza de qualidade, é com eles. É de Campinas? É de Hortolândia? É só ligar e pedir. Engenharia da Pizza. Uma pizza boa de verdade. Gente, agradecer mais uma vez aos amigos assistindo aí, aos parceiros também. TV Interação está retransmitindo com a gente aqui nosso bate-papo com a Michele Pansani. Um abraço ao Adriano Mônaco e também a ativista e também a Madalena Santos. Muito obrigado aí pela parceria, por estarem divulgando o nosso podcast, um podcast informativo onde você sai um pouquinho melhor do que começou. Obrigado pela audiência, quero mandar um forte abraço a todo o pessoal assistindo aqui. Tem muita gente, tem bastante gente pedindo a pizza também. O pessoal gosta de ouvir sua voz, gosta de você, mas também estão pedindo a pizza aqui. Vou mandar um abraço aqui, ó. Tem muita gente aqui, não dá para elencar um por um. Mas para você que perdeu o telefone, tanto da Engenharia da Pizza quanto da Barbearia Rota 66, tá fixado aqui no comentário. Então é super simples, tá bom? Rose Souza, minha querida Rose Souza, lá de Nova Odessa, um grande beijo para você, muito obrigado por estar acompanhando com a gente aqui, tá bom? Olha, tem muita gente aqui, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Ô Mi, eu tô vendo que tem um senhorzinho ou fumando um cachimbo ou tocando algum instrumento. Ele tá fumando. Isso não é madeira, é madeira? Não. Não, é pedra-sabão. Pedra-sabão. Aquela mesma pedra que existe aqui também. Essa é a mesma pedra que existe aqui, apesar de eu ter trazido de lá, ela veio da Índia. Veio da Índia. Veio. Posso vou mostrar pro pessoal? Pode mostrar. Ela é... É feita à mão também, né? É feita à mão. Ela é... Vou mudar aqui de câmera, gente. Ela mostra muito a cultura de lá também, porque ele é um ancião. Ele passou nitidamente dos 50 anos aí. E quando uma pessoa lá passa dos 50 anos, ela é extremamente respeitada. O que ela fala é lei, independente do chefe da comunidade. Eles respeitam, assim, é como se... Eles não estão acostumados a ver pessoas tão velhas, né, com uma idade mais avançada. Então, ela tem uma simbologia muito forte por conta disso. E esse servo também, você anda na rua, às vezes você encontra com um. Infelizmente, pela fome, pela falta de alimentação, é a caça que eles têm, né? Que eles acabam comendo. Esse daí é meu companheiro, esse fica perto de mim sempre. Eu chego, é anelzinho, é não sei o quê. Bebezinho aqui também. Exatamente. Quando eu estava, às vezes, caminhando com eles para chegar em alguma comunidade, eles ouvem movimento na mata, eles saem correndo, grita caça, solta tudo que tem na mão, papel, documento, e vai atrás da caça. É muito importante para eles porque é o alimento. Eles são bravos? Não. São ariscos e bravos. Já encontrou algum domesticado? Não. Não. Não tem. Não tem. De fato, o que tem perto, o pessoal chega, mata e come. Sim. Carcará. Eita, nós. Não... Né, macaco também, eles acabam... É menos, porque assim, ele tem muito, né? O servo, ele tem maior número. Então, não se pega tanto no pé. Mas o macaco também é objeto, é alvo de caça. Mas é mais, assim, em aldeias bem mais distantes. E eles fazem escondido. Tipo, eu não pude tirar foto. Eu encontrei com uma pessoa com um pedaço de um macaco, vendendo essa carcaça, porque já era carcaça, com um monte de mosca em cima, né? Aí o chefe chegou em mim e falou, isso não pode fotografar. Eu falei, não, tudo bem, isso não pode falar, né? Eu falei, não, meu papel aqui é outro, né? Mas você percebe que é a fome, né? Não é porque... Quero matar. Não é a fome, porque eles têm um carinho muito grande pela natureza deles, eles têm um carinho, um respeito muito grande pelos animais, eles sabem que a riqueza deles são os animais, né? São essa diversidade que eles têm lá. Porém, a sobrevivência. Alguma cena te marcou? Eu acho que essa do macaco... Doeu? Né? Essa foi uma que, assim, eu sabia que as pessoas iam comer aquela carne coberta. Se ele não me falasse que era um pedaço de um macaco, eu não conseguiria identificar. De fato, ela estava coberta de mosca. Esse foi um.
Outro que me impactou muito, eu passei numa comunidade, a menina estava com um pé machucado e ela não se movimentava. Ela caiu de uma bicicleta e machucou, era um machucado simples. E no começo do machucado, pelo que a mãe estava me explicando, era um machucado simples. Mas a mãe não levava no médico, não permitia que ela andasse, porque foi o espírito que quis que aquilo acontecesse. Então, se o espírito quisesse que ela se curasse, o espírito ia curar. A menina estava nitidamente perdendo o pé. E não existia argumento, né? Porque eu sempre tomo cuidado de não chegar impondo, né? Eu pergunto, tento entender, dou corda para conversa. E ali eu percebi que assim, não existiria argumento. O chefe já até entrou na conversa dela, sabe? Endossava a fala dela, daquela crença, daquilo que ela acreditava. Eu falei, é impossível aqui eu tentar convencê-la de que é necessário que ela vá para a cidade e leve essa menina, né? Porque assim, né, por mais que ela não tivesse recurso, eu poderia oferecer, né, o carro da empresa, poderia tentar levá-la. Mas não seria assim, e eu tinha certeza ali, e assim, sem o tratamento, se ela perdesse aquele pé, possivelmente ela perderia a vida também. Porque não tem um antibiótico, a amputação seria por gangrena. Uma foice. Por gangrena mesmo, né? O pé tava... Morre o pé, tira. Então, assim, isso mexeu bastante. Olha, quando eu não escolhi ser assistente social, tá? Eu falei que eu eu bati carimbo de assistente social 1 ano na minha vida. Mas é a minha profissão que me trouxe para esse trabalho técnico social, né? Então, eu sou muito grata a ela. Não foi uma profissão que eu escolhi, foi uma profissão que caiu no meu colo, por falta de condição mesmo, né? Não venho de família rica, nunca tive recurso. E o que eu podia pagar na época de uma faculdade era isso. E a minha chefe, que era uma diretora de escola, falou, você estuda, ou você estuda, ou você estuda. Ela me deu 3 opções, né? Ou você faz faculdade, ou você faz faculdade, ou você faz faculdade. Falei, tá bom, né? Vou fazer faculdade. Vou fazer o quê? E aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu prestei para psicologia, letras, pedagogia. Passei em pedagogia, ela me ligou, falou, você passou? Eu falei, não fiz, eu não queria, né? Ser pedagoga, eu trabalhava em escola, mas eu sabia que aquilo não era para mim. E aí teve a vaga remanescente, ela me ligou de novo, falou, tem vaga remanescente, ou você vai, ou você vai. Eu falei, tá, eu fui lá, olhei, é tanto, o mais barato era serviço social. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, é o que eu posso pagar. E assim, pra minha vida, foi uma descoberta, um casamento, né? Por mais que eu não seja assim, eu não bata o carimbo de assistente social, essa formação me trouxe muita coisa, muita. Eu falei que eu comecei aqui na cidade de Hortolândia ainda como estagiária. O primeiro censo habitacional da cidade, eu ajudei a coordenar. Então, deu até uma discussão que eu era estagiária e a responsável pelo serviço. Estava explicando para ele o que era déficit e demanda, que era a primeira vez que nós saberíamos qual era o déficit e a demanda habitacional da cidade de Hortolândia. E ele não conseguia entender a diferença entre déficit e demanda. E eu, muito jovem, comecei a rir, né, no meio da entrevista. Mas foi o primeiro trabalho que foi feito que deu esses índices para a cidade. Comecei aqui com o PAR, que é o Programa de Arrendamento Residencial, com o Habitar Brasil e Morar Melhor, que trouxe 54 unidades habitacionais, e andei, que foi muito impactante, foi o primeiro impacto na área de habitação que eu tive, nas ocupações irregulares do município. E, não diferente da África, muitas delas não tinha banheiro, não tinha saneamento. A diferença que eu vejo é que aqui, hoje eu volto nesses lugares e as casas já não são mais de madeira, já não estão mais tão na beira do córrego. É claro, tem novas ocupações, a gente sabe que tem, né? Mas muitas já foram removidas, as casas são mais estruturadas e tem banheiro. Por mais precária que seja, hoje elas têm banheiro também. Se encontra, né? Tem água, tem o recurso. E as primeiras que eu visitei aqui não tinham. Também.
né? A diferença é que eu vejo que a gente tem condição aqui de evoluir, de crescer. E eu não sei se eu ainda vou ter essa oportunidade. Eu até recebi o convite, mas disse que não era a hora, para voltar para um trabalho junto de uma empresa grande e ia para o Pará. E eu tenho muita curiosidade de conhecer essa realidade que a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que não deve ser também Nordeste, interior de Norte, Nordeste, não deve ser tão diferente do que eu vivi fora. Às vezes a gente sai e fala, né, lá é tão desumano, mas acredito que nessas regiões também a gente tem as mesmas características, até físicas, né? Pela seca. Acredito que a gente consiga encontrar isso aqui também. Mas eu queria ver de perto. Não sei se ainda vou ter essa oportunidade, se não, se um dia eu faço um trabalho voluntário e vou. Mas eu acho que vale a pena ir tentar conhecer também. É muita... É todo dia uma novidade, né? É todo dia uma novidade. Todo dia uma novidade. Eu li, não tenho muito, né, conhecimento, mas eu li um pouquinho, gosto um pouquinho da história do cangaço. Sabia que a gente tinha uma cangaceira aqui em Campinas? Aqui? Em Campinas, numa comunidade aqui de Campinas, no Jardim Nilza. Do pouco que eu leio, eu assim, né, na literatura fala, a mata era fechada. Eu fico pensando, sabe, a precariedade que é igual onde eu estava. A imagem que quando o escritor vai narrando, vem na minha cabeça exatamente a imagem dos lugares que eu passei por Moçambique. Então, eu tenho essa vontade de desenvolver um trabalho lá também. Gente, eu fico parado aqui, ouvindo. A gente pensa que já conheceu de tudo, já conheceu de todos, já visitou mundo afora, mas no final a gente descobre que nunca fez nada na vida. Teve uma situação também, que eu falei que tudo... Eu não me lembro, gente. É o espírito do leão, da cobra, que são os principais. E eles não podem ver em você... E um é bom, o outro é ruim. Eu sei que o da cobra é bom, porque eu estava numa dessas comunidades, tinha acabado de chegar. E quando eu vi no meu pé, começou a sair uma cobra da areia, só que a areia, a minha bota e a cobra era da mesma cor. Então a impressão que dava é que a cobra estava saindo de mim, do meu pé mesmo. E isso me transformou quase que numa deusa nessa comunidade. Foi assim, veio a comunidade inteira, né, umas gritaria, eles falavam lá no dialeto deles, e a Joana falava assim: não se assuste com a cobra, você não pode rejeitá-la. E o bicho saindo do meu pé, ela: não se mexa, eu morro, eu tenho um pavor de cobra. Mas, como eu disse, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu não me impacto, né? Claro, a gente tem emoção, a gente tem nossa cultura, né? A nossa formação, nossa índole, mas eu procuro, quando eu entro, né, tanto numa UTI como UTI neonatal, não sou da área da saúde, não estava habituada a perdas, achei que eu fosse sentir, que eu fosse sofrer muito, mas não, quando eu entro assim, forte, eu tento ser forte, eu tento não levar aquilo para mim, né? Então, eu não costumo me impactar tanto, porque senão você não dá conta. Eu fico imaginando toda essa vivência aí, cabecinha às vezes deve parar e, nossa, eu vivi isso. Eu tenho muita saudade disso que eu vivi. Sim, de verdade, às vezes eu penso, eu estive lá, eu me questiono, falo, gente, que oportunidade que eu tive na minha vida. Que oportunidade de conhecer um lugar tão diferente, né? Eles amam o Brasil. Eles amam o Brasil. Eles queriam muito. Eles falavam: ai, Michel, Dona Michel, ou Mama, né? Porque lá, quando a gente é branco, e, assim,
Aparentemente, quem não conhecia, quem não sabia, eu era rica, eu vivia uma vida de luxo. Então, eles achavam que aquilo era meu. Então, eles chamavam de mama, porque é a pessoa que vai mantê-los. O que eles conhecem do Brasil são, de fato, a mesma coisa que Não. o mundo afora? Futebol, mulheres, Futebol, carnaval? sim. Carnaval, mulher, não. Futebol, sim. E eles acham que o Brasil é rico, que o Brasil tem emprego, que o Brasil acolhe todo mundo. Eles querem vir para cá por isso, né? Eu encontrei... Lá tinha uma estoniana, que ela, por um problema no passaporte dela, ela não pôde continuar a viagem, mas ela parou lá, ela estava vindo para o Brasil, e ela compartilhava dessa mesma teoria deles. E eles... todos eles falavam, volta, né? Nós temos uma visita meio inesperada aqui. Eu tô falando de espírito, passa um rabo aqui na minha perna, já saiu uma cobra lá, agora vem essa daqui. Temos um bebezinho aqui na nossa humilde... Na verdade é um bebezinho preto, né? É um gatinho. Gente, nossa conversa, ela realmente está sendo muito boa, mas está chegando ao fim. Antes de nos despedirmos aqui hoje, quero mostrar para vocês, semana que vem nós temos um convidado bem especial. O Rodrigo José. Nós precisamos mostrar e falar um pouquinho do Rodrigo José. Ele é um cantor novo da atualidade, aí, tá fazendo sucesso no Brasil inteiro. E o Rodrigo José é exatamente esse daqui que vocês vão ver agora no vídeo. Rodrigo José, de Americana para o mundo, galera! Vem aí um novo rei do brega. Rodrigo José, o cantor Chique 10. Um cantor que deu uma cara nova à música brega. O novo astro atende pelo nome... Gente, agora que eu vi aqui que o vídeo não apareceu, mas vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Rodrigo José é uma pessoa maravilhosa. O Rodrigo José, ele já cantou nos palcos dos principais programas de televisão do país. Ele traz uma música brega com uma roupagem bastante atual. Com toda certeza vocês vão gostar. Daqui a pouco, nossa divulgação aí, vocês vão ver o vídeo que é espetacular, é maravilhoso. Michele, quero humildemente agradecer a sua presença aqui, que nos abrilhantou essa noite. Quero agradecer também a todo o pessoal que nos acompanhou. Muito obrigado, gente. Eu sei que às vezes é repetitivo, mas é muito bom poder ter vocês aqui. É muito bom poder transmitir um pouco do que a gente acredita, um pouco do nosso conhecimento, para a gente saber que nós não passamos em vão, que conseguimos transmitir um pouco de algo, conseguimos mudar um pouco a vida de vocês para melhor. Michele, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu brilhante conhecimento aqui. Eu sei que, com toda certeza, teria inúmeras histórias para estar contando para a gente aqui, mas como o tempo é curto e amanhã todo mundo trabalha, então, muitíssimo obrigado. Quero deixar um abraço aqui do secretário de Habitação de Hortolândia, Rogério Mion, que esteve presente no bate-papo inteiro aqui, te acompanhando, tá bom? Eu que agradeço. Sim, não esperava, foi uma grata surpresa, né? Eu gosto... A gente tem uma profissão pouco valorizada, como muitas outras profissões no país, mas eu acho que o serviço social ele é muito pouco valorizado, e eu vim para que as pessoas que estão nessa área, que estão se formando, para elas entenderem que o serviço social não é só o SUAS, porque a gente eu não me formei nessa época do SUAS, eu me formei antes. Eu sou... Tá, o que é o SUAS, para quem não sabe? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social.
Não dá para explicar muito, senão a gente vai passar, tá? Mas é o Sistema Único, é a estruturação da assistência social no país, no Brasil, tá? Só que a gente sai da faculdade pensando que serviço social é só isso, a gente tem muito mais, nós temos um leque de opções. A área da habitação, da qual eu compartilho com áreas de humanas, é um leque de trabalho para a nossa área. É importante que a gente esteja dentro dela pelo nosso olhar, né? Que a gente tenha um olhar diferenciado, um olhar de acesso aos recursos. Então, tenta abrir um pouco mais essa visão, né? Não ficar presa só nisso, preso. Eu falo presa porque a maioria é mulher. Mas que é muito mais do que isso, está muito além da assistência. A formação em serviço social, ela está muito além da assistência social. Eu sou muito grata a essa formação, eu sou muito grata a esse curso. Foi ele que me trouxe até aqui. E também, claro, a gente se dedicar e gostar daquilo que faz, né? Edson, muito, muito obrigada por essa oportunidade. É uma honra enorme. Eu quero agradecer todo mundo que pôde estar aqui, que eu tenho certeza que eu disparei convite aí para um monte de gente. Eu sei que quem não esteve é porque realmente não tinha condição, porque eu disparei para todos aqueles que são meus queridos, de verdade. Os convites não foram aleatórios. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. E acho que é isso, né? Se for falar, vai até amanhã aqui mesmo. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Desejo uma ótima noite, que vocês possam descansar bem, que vocês possam ter guardado esse pouco de conhecimento que a gente conseguiu transmitir aqui. Querida Michele, muito obrigado por ter passado esse tempinho conosco aqui e tá convidado para outras vezes, a hora que muito obrigada. Se você quiser voltar, as portas estão abertas. Eu só tenho uma última pergunta, agora é uma pergunta minha. Depois de tudo que você já viveu, tudo que você já passou, tudo que você já viu e sentiu, qual é o seu recado para as pessoas hoje? O que você poderia passar para elas de como talvez o mundo pode ser melhor? Como que se pode melhorar? Eu não diria de tudo o que eu passei, nem de tudo o que eu vi. Eu não sofri nada disso, né? Então, assim, é exatamente não sentir a dor em mim, mas me colocar, não trazer a piedade para mim, né? Porque a gente fica com aquela autopiedade, eu sofri isso, eu vivi aquilo. Não, é a gente se colocar no lugar do outro, estar no lugar do outro, sentir a dor do outro, mas não ter a autopiedade de si. Acho que a partir do momento que a gente aprender a se colocar e a entender que nós não somos sozinhos, se a gente pensar, a minha atitude, ela vai me fazer bem? Legal. Mas ela vai prejudicar alguém que está ao meu redor? Então eu não vou, por mais que ela me faça bem, eu não posso tomar essa atitude. Né? A gente tem que se priorizar, a gente tem que pensar na gente, mas a gente não é uma ilha. Nós não vivemos isolados, nós vivemos em coletividade. E se a coletividade não estiver bem, eu também não vou estar. Então, a mensagem é a gente aprender a olhar para o outro, olhar e ver de verdade e sentir aquilo que ele está sentindo. Uma ótima noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez que vocês possam ter um bom descanso. Até a semana que vem, se Deus quiser. Nosso convidado, Rodrigo José, o cantor. Vocês vão saber quem que eu estou falando. Um grande abraço, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Estamos no ar. Um podcast, um bate-papo, onde tudo acaba em pizza.